chamada de Operação Miragem, da Polícia Federal, com o objetivo de desarticular um complexo esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, no âmbito da gestão de instituição financeira Digimais, do grupo do bispo Edir Macedo. A chamada Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal hoje, 23 de junho de 2026, está relacionada ao Banco Digimais, instituição financeira controlada pelo grupo ligado ao bispo Edir Macedo e à Igreja Universal do Reino de Deus. A operação investiga suspeitas de fraudes contábeis, ocultação de prejuízos e outras irregularidades financeiras. Houveram buscas contra executivos, bloqueios de até 670 milhões em bens e autorização judicial para quebrar os sigilos bancários e fiscal do bispo Edir Macedo. E é exatamente isso que nós vamos tratar nesse conteúdo, a Operação Miragem. E como que essa operação da Polícia Federal acabou colocando Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus dentro dessa tempestade. Existem crises que chegam fazendo barulho e existem crises que se aproximam em silêncio, sem escândalo e sem manchetes, sem que quase ninguém perceba. Até que, de repente, tudo explode. E foi exatamente assim. Na manhã de hoje, 23 de junho de 2026, a Polícia Federal colocou em movimentação uma operação com um nome um tanto curioso: Operação Miragem. Um nome que parece ter saído de um filme, mas que carregava uma pergunta inquietante. Porque uma miragem é aquilo que parece sólido, parece verdadeiro, parece seguro. Mas quando alguém se aproxima, descobre que talvez a realidade seja diferente. Desta vez, no centro das investigações, estava uma instituição financeira ligada ao homem que construiu um dos maiores impérios religiosos da história do Brasil. Um homem amado por milhões, idolatrado, criticado, admirado por outros e questionado por muitos, o bispo Edir Macedo. Mas como que uma investigação financeira chegou tão perto do fundador da Igreja Universal? E por que o nome dele apareceu no centro dessa história? E por falar em bispo Edir Macedo e Igreja Universal, me lembra também de Valdemiro Santiago, que inclusive eu fiz um vídeo hoje mais cedo contando aí a treta que houve entre eles. Eu vou deixar o card aqui para quem quiser acompanhar. Acabando aqui, dá uma chegada lá. Mas vamos entender aqui como que foram as primeiras desconfianças. Meses antes da operação, reportagens começaram a apontar movimentações consideradas incomuns. Auditores teriam levantado questionamentos, especialistas analisaram documentos e começaram a surgir suspeitas envolvendo o fundo de investimento e carteiras de crédito de difícil recuperação. Segundo as investigações, créditos problemáticos teriam sido transferidos para os fundos específicos. A suspeita é que essas operações poderiam ter melhorado artificialmente os balanços dos bancos. E aos poucos, aquilo que parecia apenas uma discussão técnica passou a chamar a atenção da Polícia Federal. E então nasce a Operação Miragem. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal entrou com ação, mandados de busca, investigação, bloqueios de bens, executivos do banco, dirigentes, pessoas ligadas à administração e uma cifra impressionante: 670 milhões de reais. Foi esse o valor autorizado para o bloqueio pela Justiça. Mas havia algo que chamou a atenção. Edir Macedo não foi alvo de busca e apreensão. Porém, segundo investigadores, ele é citado como controlador da instituição financeira. E isso bastou para transformar o assunto em um terremoto nas redes sociais. Então vieram agora as quebras de sigilo. Dentro dos maiores desdobramentos, a Justiça autorizou então a quebra de sigilo bancário e fiscal do Edir Macedo, além de empresas e fundos relacionados a investigações. E imediatamente surgiram duas narrativas. Uma dizia: chegou a hora da verdade. A outra respondia: isso é perseguição. Coisa típica, né, da igreja iurdiana. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha. Vídeos, lives, pastores e ex-pastores, jornalistas, críticos, defensores, todos tentando explicar o que estava acontecendo. Mas em meio a tudo isso, existe, lógico, o fantasma de outras controvérsias. Para quem acompanha a trajetória de Edir Macedo,
esta não é a primeira vez que seu nome aparece em investigações. Ao longo de décadas houveram processos, acusações e disputas judiciais, como por exemplo no ano de 1992, onde ele chegou a ser preso, mas foi liberado posteriormente. Anos depois surgiram outras investigações que tiveram diferentes desdobramentos ao longo do tempo, onde talvez seja justamente por conta que a Operação Miragem ganhou tanta repercussão, porque para os críticos ele parecia um novo capítulo de uma longa história, enquanto para os admiradores se tratava apenas de mais uma tentativa para atingir o líder da Universal. E lógico que, mediante a tudo isso, o silêncio é uma das coisas que mais chamaram a atenção. Enquanto os jornalistas publicavam informações e comentaristas discutiam o caso, vimos acompanhado disso vídeos se espalhando, muitos aguardando a resposta oficial, e a expectativa aumenta a cada hora, porque em situações quanto essa, às vezes o silêncio fala até mais alto do que palavras. Mas uma reflexão aqui breve. Talvez essa Operação Miragem seja muito mais do que uma investigação sobre números, porque dinheiro pode ser recuperado, empresas podem ser reorganizadas, mas confiança, essa é mais difícil de reconstruir. E quando fé, poder e bilhões de reais passam a caminhar lado a lado, as perguntas inevitavelmente aparecem. Quem controla quem? Onde termina a igreja? Onde começa o conglomerado empresarial? E até que ponto uma instituição espiritual consegue permanecer distante das consequências do poder econômico? Porque, quer queira ou não, as investigações ainda estão em andamento. Não existe condenação e a própria justiça deve definir ao longo dos próximos meses o que realmente está acontecendo. Em tudo isso, uma coisa é certa: a Operação Miragem já entrou para a história, porque ela colocou novamente uma pergunta antiga sobre a mesa. Quando um império cresce tanto, será que ele continua sendo apenas um império da fé? Ou, inevitavelmente, passa a carregar também os ricos, as disputas e as tempestades que acompanham qualquer poder? Você já percebeu como muita gente hoje chama qualquer coisa de igreja, mas nem sempre percebe quando está diante de uma heresia? Foi exatamente isso que Augusto Nicodemos escreveu em Combatendo Seitas e Heresias, uma obra que ajuda o cristão a identificar falsos ensinos, compreender as principais distorções doutrinárias e fortalecer sua fé com base nas Escrituras. Se você quer desenvolver discernimento e aprender a defender a verdade bíblica com equilíbrio e conhecimento, esse livro é uma excelente adição à sua biblioteca, porque em tempos de tanta confusão espiritual, conhecer a verdade nunca foi tão importante. E se você quer entender e identificar como que esses trambiques e artimanhas acontecem em outras instituições religiosas, inclusive nos ensinos, eu vou deixar esse vídeo aqui recomendado para você continuar maratonando. E eu espero todos vocês nesse conteúdo.